Ô, Thalíria, amém. Agora Tudo sim, bem? tudo bem, boa tarde. Boa tarde, como é que Tudo bem, boa tá? tarde. Eu tô bem, preocupado, né, com essa questão do sinal que a gente está fazendo da rua, né? Tô fazendo um shopping aqui na Shopping Boulevard Rio, né? Não deu para fazer em casa. Aí, sinal, aí Sim, parei aqui num café para poder pegar o sinal aqui e dá tudo certo. Tudo bem, a gente tem o tempo que for, o tempo que você puder, eu consigo a ficar. gente faz. É porque eu tinha de 2 a 2h40, eu tenho uma agenda logo depois, então vou ficar um pouquinho aqui e peço desculpas. Tava tentando Não, entrar um tempinho. que isso, Thalíria. Bom, primeiramente é um prazer falar com você, né? Entrou bastante gente, né? Agora há pouco, caramba, aí caiu, mas vai dar tudo certo agora. Bom, vamos lá. O Portal Agora RJ começa uma série de entrevistas com candidatos às prefeituras das principais capitais, ou das principais cidades do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estou começando com a candidata a prefeita de Niterói, Thalíria Petroni. Thalíria, muito obrigado pela sua presença. Esse papo vai ser só. A gente vai falar de propostas, a gente vai falar de questões da sua vida política também, se você se sentir à vontade. Mas o foco principal é nas propostas e tal, para a cidade. Falarmos um pouco da cidade de Niterói, já que você é candidata a prefeita por uma das cidades que eu acho uma das mais lindas do estado do Rio de Janeiro, né? Thalíria, primeiramente, boa tarde. Segundo, você sendo eleita para a prefeitura de Niterói, você sendo a prefeita de Niterói, qual será a sua primeira medida do cargo? Olha, no primeiro dia do ano letivo de 2025, todas as crianças vão estar na escola. Com uma canetada, a gente utiliza os CIEPs do Cantagalo e do Fonseca, que são CIEPs municipalizados, onde funcionam hoje projetos sociais que vão continuar, mas a gente abre ali 1.000 vagas que vão contribuir muito para solucionar de forma muito imediata a situação dramática da educação na cidade. A saúde hoje é uma das grandes pedras no sapato do niteroense, mas como medida primeira, essa caneta na mão rapidamente fará com que esses CIEPs estejam a serviço das crianças niteroenses. Thalíria, vi que alguns CEPs eles são de OS, né? São administrados por OS, né? Estava lendo no seu plano de governo, tem CEPs que são organizados por OS. Como você vê essa forma de gerir, que isso também acontece em alguns hospitais também, aqui no Rio, em outros lugares, e se você pretende tirar das OS e passar para a administração Sobre municipal? essas escolas especificamente, elas são escolas do município, são CIEPs municipalizados, e o projeto social que é administrado nesses CIEPs, ele é gerido por OS. Nós não vamos acabar com esse projeto social, embora nós tenhamos muitas críticas a determinados serviços estarem geridos por OS. Eu não posso determinar acabar com um projeto que atende a comunidade sem conversar com a comunidade, sem conversar com os profissionais que fazem um bom trabalho lá. O que eu vou fazer é ampliar o papel desses CIEPs para garantir que eles funcionem como escola, porque CIEP tem que funcionar como escola. E depois ir pactuando com a comunidade os próximos passos. Mas eu não vou mexer naqueles projetos que hoje atendem a comunidade. Agora, hoje há na cidade uma cada vez maior participação de organizações sociais na saúde, né? São 3 Saúde. hospitais que são hospitais geridos por OS, e nosso plano é de forma gradativa e devolvendo esses hospitais para a gestão do município, com concursos públicos. A gente vai, inclusive, ter critérios nesses concursos para que as pessoas que já têm alguma experiência dentro dessa gestão da saúde, como profissional de saúde, não fique abandonado. É possível ter no concurso critérios que garantam que essas pessoas possam contar o seu tempo, a sua experiência na saúde municipal, mas nós vamos fazer uma transição para tirar as OS e não vamos abrir nenhuma OS mais na cidade. Porque saúde precisa ser gerida pelo poder público municipal. A gente tem muitos escândalos de corrupção em várias OS que a gente vê Brasil afora, logo ali do lado na capital. E a gente entende que a melhor forma para valorizar o servidor público e valorizar também o serviço público ali na ponta
é que a gestão da saúde seja municipal. Niterói, inclusive, nasceu aqui o médico de família, né? E, infelizmente, hoje a cobertura é baixíssima. A gente tem menos de 40% dos niteroenses atendidos pelo médico de família. A Niterói está com um dos piores índices de atenção básica de todo o Brasil. Falta tudo, remédio de pressão, falta dipirona no postinho, falta médico. E se você precisa de uma atenção um pouco mais especializada, não tem médico suficiente, especialista. As policlínicas estão com o seu parque tecnológico defasado. E aí, se você precisa de uma questão maior, como uma internação, falta leito, seja leito pediátrico, seja leito geral. Então, a gente vai dar uma grande mudança na saúde, porque ninguém vive sem saúde, né? A saúde é a prova de que Niterói está andando para trás, é a prova de que os últimos 12 anos, infelizmente, não conseguiram resolver o problema da saúde de Niterói. Então, apesar do médico de família ter nascido aqui, Niterói está com a saúde andando para trás. A gente vai garantir 100% de médicos de família para... O médico de família vai chegar em todo o niteroense. Vamos garantir um super médico de família em cada região, com ultrassom e raio-x, para ajudar a desafogar a fila dos exames. Melhorar a regulação. Hoje, sequer o prontuário é eletrônico. A gente tem prontuário de papel na saúde. A pessoa não sabe em que lugar está na fila de um exame, não tem transparência. E, obviamente, precisamos resolver a situação dos exames, das especialidades, porque uma pessoa demora, às vezes, 1 ano para conseguir uma mamografia, para conseguir fazer uma cirurgia de mioma. Então, é preciso reorganizar também para conseguir zerar essa fila de exames o mais breve possível. E, por fim, vamos ter mais 40 leitos no Getulinho e um tomógrafo, porque é preciso ampliação dos leitos pediátricos e Niterói precisa, não tem jeito, de mais um hospital. Que a gente pretende construir na área central da cidade para entregar para a cidade mais 400 leitos e reorganizar uma situação que é gravíssima de doenças cardiovasculares, da parte de traumas, que hoje está totalmente desorganizada, e também ser auxiliado Antônio Pedro, do Hospital Oceânico, no atendimento dos 5 cânceres que hoje mais matam na cidade, uma cidade que envelhece muito e por isso precisa da assistência nesses 3 pontos que hoje está andando indo de mal a pior. Acho interessante, candidata, é o seguinte: Niterói é uma cidade que não falta dinheiro, é uma cidade que arrecada muito bem, não está faltando dinheiro em Niterói. Por que a cidade ainda convive com tantos esses problemas, né? Niterói tem o 14º orçamento do Brasil, o 3º PIB do estado do Rio de Janeiro, mas é uma cidade muito desigual. O grupo político que está aí há 12 anos, infelizmente, não conseguiu resolver problemas graves na cidade. Hoje, 25% das pessoas de Niterói vivem com menos de meio salário mínimo, ou na pobreza, ou na extrema pobreza. São 39% de pessoas que vivem nos chamados assentamentos precários. E você não tem uma política robusta de transferência de renda via moeda Araribóia, ao contrário, corta os beneficiários da moeda. Você não tem uma diversificação da estrutura produtiva da cidade, em especial com o fechamento das vagas da indústria naval, né? E aí você não tem uma geração de emprego e renda, não tem emprego para as pessoas na cidade. Os jovens, inclusive, estão saindo da cidade para trabalhar fora da cidade. E você não tem, por exemplo, para esse caso das moradias precárias, nenhuma política contundente, robusta de moradia popular. Olha, são 27 mil imóveis vazios na cidade. Você precisa olhar para esses imóveis e ter uso público de parte deles também. Então, infelizmente, é uma prefeitura muito rica, é uma maquiagem que tem na cidade, mas é uma cidade profundamente desigual e essa desigualdade tem que ser enfrentada, porque no nosso governo a gente tem certeza que não vai deixar ninguém para trás. A senhora falou de 27 mil casas, né? Imóveis vazios. 27 mil imóveis vazios. Qual o destino a senhora daria a esses imóveis? E se há, no caso, a possibilidade de uma parceria com o governo do estado, ou o governo federal, Caixa Econômica, para dar destino a esses imóveis? Então, a gente tem que olhar esses imóveis, ver
onde eles estão, e pensar para parte deles políticas que os usem de forma pública. Assim como o governo federal hoje está com um programa para olhar para os imóveis vazios da União e garantir que sejam destinados para escolas, para moradia popular, para o uso público. Da mesma maneira, nós vamos ter um olhar cuidadoso da nossa prefeitura para garantir que em locais que precisar de moradia popular vai ser moradia, em locais que precisar de transformar um desses imóveis em escola, isso também vai acontecer. Então a gente precisa entender que Niterói não precisa construir, por exemplo, mais prédio. Essa é uma política, inclusive, da atual gestão. Concreto, 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 sobe prédio, aumenta gabarito. A população de Niterói decresce. Para que construir mais prédio com 27 mil imóveis vazios no momento de emergência climática, em que a gente precisa pensar se o ordenamento urbano a partir dessa dimensão também da questão ambiental. Então, esses imóveis vão entrar nesse pensamento de uma cidade que passa a ser voltada para o povo e não para setores da especulação imobiliária, não para os empresários de ônibus. A gente precisa voltar a olhar para o povo e Niterói tem dinheiro para isso. Você falou da questão dos imóveis e tal, dos prédios, da especulação imobiliária. Teve uma discussão em Niterói do plano diretor, né? Sobre a altura de prédios e tudo mais. Como é que você vê isso? E qual vai ser seu projeto para essa questão urbana, né? Mobilidade urbana e tudo mais da cidade? Então, o plano diretor foi votado na minha época de vereadora, mas agora chegou na Câmara esse ano a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que tem como coração dessa legislação o adensamento e a verticalização da cidade. Então, tinha como proposta da atual prefeitura, da gestão de Axel, e Axel Rodrigo é Axel, a proposta era, inclusive, ter prédios no entorno das lagoas. A gente conseguiu ter vitórias de modificação nessa lei a partir da mobilização dos moradores, das pessoas que viam isso como um absurdo, obviamente. Mas, por exemplo, hoje a lei permite construir em cima de sambaquis. É uma coisa chocante. A Duna Grande tem os sambaquis mais antigos do Brasil, assim, os primeiros a serem descobertos. Você vai permitir construir ali em cima, naquele entorno. E, para além disso, isso provoca um colapso de serviços. Niterói já engarrafa a qualquer horário. Niterói já falta água em muitos lugares. Vai para algumas comunidades, tem esgoto a céu aberto. Não é verdade que tem 100% de saneamento na cidade. Falta luz. Você tem um colapso de serviço. A saúde vai mal. No momento que você tem prédio subindo, concentrando gente no mesmo lugar e verticalizando, você também vai ter um colapso dos serviços. Então, a gente precisa olhar a cidade a partir de um outro prisma. Dar uso aos imóveis vazios, cuidar das nossas lagoas, dos nossos rios, que estão todos poluídos. Todos os rios estão poluídos. Pensar um grande plano de urbanização. A gente precisa disso. A gente está com uma proposta que é o programa Favela Viva, que é a ideia de olhar as pessoas que hoje estão morando nessas áreas precárias, onde falta tudo. Creche, saúde, falta contenção de encosta, falta acessibilidade, falta quadro para criançada. Olhar e ter o maior plano de urbanização que essa cidade já viu. Não é razoável pessoas que viveram a tragédia do boom de 2010 voltarem, por exemplo, para casas que estão condenadas, porque não tem política de moradia, porque não teve naquela comunidade política de contenção de encosta, porque não teve naquela comunidade política de urbanização. Então, é olhar a cidade a partir do ponto de vista das pessoas. E olha, eu sou a única deputada federal do presidente Lula aqui. A gente tem uma excelente relação com o governo federal. Hoje tem o PAC, tem políticas diversas para muitas áreas e que pode haver uma parceria contundente entre Niterói, que já é uma cidade rica, mas que também pode adquirir mais recursos do governo federal para que as favelas da nossa cidade tenham vida de novo. As pessoas que vivam lá possam ter dignidade.
nós vamos ter o maior plano de urbanização que Niterói já viveu na sua história, nas nossas favelas. Principalmente nas favelas, né? A gente precisa ter várias obras. Por exemplo, Caio Martins, ali onde alaga a beça. A gente tem que pensar no modelo de cidade esponja, pensar nas macrodrenagens. Precisa reordenar a cidade para estar preparada para a emergência climática, que é uma realidade. Niterói cresceu de forma desordenada. Então, a gente precisa ter um conjunto de obras que envolvem essa noção de uma cidade esponja, que envolve você ter espaços para a água descer, que envolve macrodrenagem, para poder conseguir, de alguma maneira, diminuir o número de enchentes na cidade, diminuir o número de alagamentos na cidade. Mas também você precisa olhar para a favela, porque muitas pessoas hoje moram nas encostas de Niterói. Hoje há quase 2.000 municípios no Brasil com riscos de eventos extremos, grandes secas, grandes enchentes, chove mais num curto espaço de tempo. Niterói está entre esses 2.000 municípios. Ou Niterói se adapta a essa realidade, ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer aqui sem que a cidade esteja preparada. Não adianta você ter uma secretaria de clima e você não ter um plano de adaptação e mitigação que não determine o ordenamento urbano, sabe? Não adianta você ter uma secretaria de clima e você não ter uma política robusta de urbanização nas favelas. A prefeitura até fez um grande número de contenção de encostas. É preciso reconhecer isso. Mas tem muitos lugares ainda que as pessoas vivem com grande risco. A gente está falando do buraco quente ali no Boa Vista, em que as pessoas têm que pular o esgoto para entrar em casa. Na Igrejinha tem casas com muito risco de cair. Na Teixeira. Então é preciso que a gente olhe, também entendendo que quando chega a chuva muito forte num curto espaço de tempo, por conta de um cenário mundial de mudanças climáticas, é ali que vai impactar primeiro. Então é preciso a gente olhar com muito cuidado também para as favelas da cidade. E se quiser, eu posso falar um pouco também sobre mobilidade, né, que tem a ver um pouco também com essa questão ambiental e com uma vida mais digna. Então, tem um trânsito, um dos piores trânsitos do Brasil. Eu ia te perguntar isso. Eu tive o prazer de trabalhar em Niterói ano passado, fui repórter de um jornal lá, e eu ficava impressionado como qualquer distânciazinha curta, coisa que no Rio de Janeiro é uma bobagem, não vejo, mas de Niterói, de uma distância curta para outra, tem um engarrafamento absurdo, assim. Eu quero saber da senhora como é que você vai cuidar dessa questão, como é que a cidade pode ficar menos engarrafada. Primeiro, sei que não é possível construir, assim, sei que não é possível, por exemplo, sei que não é possível, por exemplo, construir uma nova linha amarela em Niterói, né? Não tem espaço para isso, inclusive. Pois é. A primeira coisa é essa. Resolver o problema do trânsito em Niterói passa por resolver o problema do trânsito em toda a região metropolitana leste. Então, não é uma questão apenas da cidade. Seria leviano dizer que a gente vai resolver a questão do trânsito apenas com políticas públicas municipais. Mas o município pode... Então, por exemplo, a linha 3 do metrô. A gente tem que trabalhar que é uma promessa histórica, né? Candidato, né? Quase jurássica. A gente tem que trabalhar com os outros municípios da região e com o governo federal para ela ser uma realidade. Mas a parte que cabe ao município especificamente também tem muita coisa que dá para fazer. Por exemplo, a tarifa zero, que dizem que é impossível. É claro que é possível. Vou te falar como que é possível. Hoje, 117 cidades brasileiras já têm a tarifa zero. Primeiro um dado, nenhuma delas gastou mais do que 5% para implementar, né, a tarifa zero, para fazer acontecer a tarifa zero. As contas que nós temos aqui, a partir das planilhas enviadas pelas empresas de ônibus, disponibilizadas na prefeitura, não vai custar mais do que 3%. Menos de 3% para fazer acontecer a tarifa zero em Niterói. O município já repassa 86 milhões para as empresas de ônibus, sem nenhum retorno para o cidadão,
sem nenhum retorno para o niteroense, ao contrário. Niterói tem uma das passagens mais caras do Brasil. A gente tem um município que é muito pequeno. A gente é menor do que a Ilha Grande em termos de extensão territorial. Pegar um ônibus para andar 1,5 km para pagar uma fortuna. Então, se você compara com Maricá, por exemplo, onde a tarifa zero é uma realidade, que é exemplo para o Brasil todo. Maricá tem menos habitantes, tem menos da metade de moradores de Niterói, mas tem 3 vezes mais o tamanho do território da cidade. Como é que é o cálculo lá dos combinados com as empresas de ônibus? É por quilômetro rodado e não por número de passageiros. Se você pega e traz isso para Niterói também, senta com as empresas de ônibus, faz um diálogo com elas. Olha, eu quero negociar, eu vou trazer a tarifa zero para cá, vou auditar os contratos, vou para a justiça. Eles vão ter que escolher se vão conversar com a prefeita ou não, porque vai ser uma realidade a tarifa zero. Eu vou negociar com eles pensando no povo, não no bolso dos empresários de ônibus, porque eu não tenho relações puras com empresários de ônibus, como se imagina que alguns setores aqui têm. As últimas gestões têm pelo menos uma relação permissiva, no mínimo permissiva, com as empresas de ônibus. Aí você senta com as empresas de ônibus e fala, olha, eu vou implementar. E se a conversa não for boa, a gente vai começar por linhas que não existem, que estão fora dos contratos e vamos para a justiça. Mas olha, mesmo para esses empresários, se você contabiliza a passagem por quilômetro rodado, você tem uma previsibilidade orçamentária para a empresa. E aí, assim, então custa menos que 3% do orçamento. Então é mentira dizer que não cabe no orçamento. E a segunda coisa é que também tem um retorno econômico para a cidade. Você tem uma economia familiar de cerca de 20% do orçamento, que hoje é gasto com ônibus. 20%. Para onde vai esse dinheiro? Vai para a cidade. Vai para o mercadinho do bairro, vai para a cervejinha, vai para a grande rede de supermercado que seja. Esse é um dinheiro que circula na cidade, que ajuda, inclusive, a aumentar a arrecadação de ISS na cidade. O empresário também economiza com a passagem dos seus funcionários e pode investir no seu negócio, investir na cidade, melhorar o salário dos funcionários, sei lá. E isso também vai deixando a economia aquecida. É um círculo virtuoso. Isso pode, inclusive, pagar a tarifa zero num determinado espaço de tempo. Então, assim, dizer que não cabe no orçamento é mentira. Não foi feito porque não houve vontade política e porque há também uma relação, no mínimo permissiva com os empresários de ônibus que nós não temos essa relação. Então, tarifa zero vai ser uma realidade de Niterói. E mais 2 coisas para fechar sobre mobilidade. A gente quer caminhar para uma frota elétrica, pensando a necessidade da cidade contribuir para o cenário de emergência climática. E a gente quer também fazer 2 coisas que acho que podem ajudar bastante. 3 coisas. O VLT da região norte para a área central, ampliar também ciclovias da Zona Norte para a área central, que hoje não tem a vergonha. Então, é uma cidade que as pessoas andam muito de bicicleta. E você não ter ciclovia da Zona Norte para a área central é uma vergonha, é um abandono da Zona Norte. E, por fim, experimentar, assim como já está sendo feito em São Paulo e na capital, aqui do lado, linhas exclusivas para motos nas grandes avenidas. Amaral Peixoto, Roberto Silveira, Alameda, porque isso diminui aquele corta-corta, você tem menos acidentes, e o trânsito com certeza já há estudo sobre isso, ele flui melhor. Então, com tarifa zero, as pessoas usando mais ônibus, menos carro, com essas outras medidas, tenho certeza que a gente pode vai ter um impacto positivo na diminuição do trânsito. Resolve? Não. É um debate grande. Resolve, não. Mas, sem dúvida, ajuda muito. E eu estou pronta para fazer isso na cidade. Caramba, transporte é um debate tão grande que eu ficaria até um programa inteiro com você só conversando sobre isso, mas a gente tem que ir para outros assuntos. Emusa, ano passado, 2023, ou 22 ou 23, que houve os jornais denunciaram um escândalo, né, da contratação de funcionários, né, na Emusa, excesso de funcionários, essa questão toda de parentes, né, de amigos da prefeitura e tudo mais. Como é que você vai resolver essa questão da Emusa? Tem candidato falando que vai acabar com a Emusa,
E eu quero saber de você como é que você vai reestruturar isso. O que aconteceu na Emusa é uma vergonha, e mostra o quanto a gestão de Niterói é atrasada e ineficiente. Dos 14 mil cargos da prefeitura, mais de 7 mil são de indicação política. Você não tem uma máquina profissionalizada. A máquina serve para abastecer a própria máquina. E aí, na ponta, você não tem os serviços públicos que chegam para o povo. A saúde vai mal, a educação vai muito mal, e a Emusa não funciona para fazer o que é o papel dela, que é ser a fomentadora, coordenar as obras públicas da cidade. Vira um cabide de emprego, um funcionário fantasma, sem técnicos que podem servir ao município. Então, nós vamos reestruturar completamente a Emusa, com concurso público, fazendo com que a Emusa sirva para o seu propósito. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos também ter uma grande reestruturação da máquina pública. Reduzir em pelo menos 30% o número de secretarias. É inadmissível Niterói ter quase 70 secretarias. É uma cidade com tanto dinheiro, com muita desigualdade, com uma máquina inchada e com mais da metade dos cargos de indicação política. E veja, desse dinheiro, são 6,3 bilhões anuais. Aí tem lá o fundo de equalização dos royalties. Ok, mais de 1 bi. Você pode mexer 10%, mas não precisa nem mexer, porque Niterói também tem mais de 3 bilhões em caixa. Porque a prefeitura fez uma escolha de superávit nos últimos anos, nada contra o superávit, mas a custa de quê? Você não pode ter 3 bilhões em caixa e 3 mil crianças fora da escola pública. 3 bilhões em caixa e faltar remédio de pressão no postinho. 3 bilhões em caixa e 1/4 da população vivendo na pobreza e na extrema pobreza. E dentro desse orçamento existe quase 1 bilhão, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, eu não estou propondo nada revolucionário para valorizar servidor e para fazer concurso público. Os servidores de Niterói têm uma perda salarial acumulada, média, de mais de 20%. Tem áreas da própria gestão que não tem concursado. Meio ambiente, cultura, a própria Emusa. Então, a gente vai fazer um choque de gestão, fazendo concurso público, profissionalizando a gestão. E, sem dúvida, isso vai fazer de Niterói uma máquina que esteja a serviço do povo e não a serviço de indicação política de um prefeito de ocasião. Eu vou fazer uma última pergunta. Eu sei que a gente precisa encerrar, né? Mas eu vou fazer uma última pergunta. Há um grande debate em Niterói, eu já vejo muitas pessoas, claro, com opiniões até mesmo extremas sobre a questão da segurança. Niterói é uma cidade que a percepção de que se tem de que aumentou muito a insegurança, assaltos acontecendo e tudo mais. Falta guarda municipal, você anda no centro à noite, é complicado e tudo mais. Ao mesmo tempo também há um aumento muito grande do número de moradores de rua. Você chega nas principais praças de Niterói, você vê um número imenso de pessoas ali morando nas ruas. Próximo, ali mesmo no centro, vejo a situação realmente muito ruim. Como é que vai ser sua política nesse sentido, da questão dos moradores de rua? Como ressocializar, digamos assim, como trazer essas pessoas de volta à economia, como trazer essas pessoas de volta ao trabalho, à vida normal, né? E essa questão da segurança. Eu sei que não é uma responsabilidade sua, mas como é que a prefeitura pode ajudar nisso? Olha, eu vou te dizer, segurança é sim responsabilidade da prefeita. Quem disse que não lava as mãos, não está preocupado com o povo. Eu vou assumir a minha responsabilidade de cuidar da segurança pública como prefeita. Nós vamos transformar a Secretaria de Ordem Pública na Secretaria de Segurança Cidadã, com o objetivo de garantia de direitos, de prevenção e o que é... Entrou uma ligação. E o que é mais importante, com o objetivo de articular os diferentes entes que colaboram com a segurança pública. Polícia Civil, Federal, Polícia Militar, a Guarda Municipal, sendo uma guarda que auxilia ali na segurança de proximidade, na segurança comunitária, no policiamento comunitário. Então, a gente vai ter esse órgão, transformar a ordem pública,
que cuida basicamente da guarda numa Secretaria de Segurança Cidadã. E aí a gente precisa, primeiro, valorizar os nossos agentes da Guarda Municipal, valorizar o plano de cargos, carreira e salário deles, ter dignidade para eles, garantir, se necessário, uma ampliação do efetivo, mas hoje o que eu acho mais importante é uma descentralização pela cidade. Você tem tanto, quando você pega o programa Segurança Presente, quanto a Guarda Municipal, estão concentradas em algumas áreas da cidade. Zona Sul. Aí quando você vai para Engenhoca, Barreto, às vezes até a área central, dependendo quando acaba o horário comercial, você vê que há um déficit de policiamento. Então, a gente tem uma descentralização desse policiamento é muito importante. Olhando com carinho para a Zona Norte, que é onde as manchas criminais são manchas mais agudas, em especial quando pensa furtos. Niterói teve uma redução do número de roubos à mão armada. Infelizmente, tem uma alta taxa ainda de letalidade, em especial nas áreas de favela, por parte do Estado. Então, a gente vai descentralizar esse policiamento. E essa secretaria, ela vai ter um canal formal dentro dela que vai juntar os diferentes entes para ter uma gestão permanente, compartilhada. Tem que conversar. A Guarda Municipal tem que conversar com a Polícia Militar, conversar com a Civil, conversar com a Polícia Federal, se for necessário. Precisa ter esses entes conversando entre si, descentralizados na cidade, tendo uma política de garantia de direitos e não uma política prioritariamente ostensiva. Não é papel do município o policiamento ostensivo, não é. Tanto que tem gente pedindo a guarda armada, né, também. Eu sou contra, eu acho que a guarda armada, ela deixa o guarda municipal vulnerável, porque você tem uma arma, você fica mais vulnerável. Ele não fez concurso para ter arma, entendeu? Então, já tem a Polícia Militar que faz a parceria com a Guarda Municipal, que vai guardar os patrimônios, que vai auxiliar ali na Patrulha Maria da Penha, que vai auxiliar na ronda nas escolas. Então, assim, essa é uma questão muito importante. E aí tem outras que se seguem. Você tem experiências na América Latina de mudança de luz amarela para luz de LED. Se você muda de luz amarela para luz de LED, a cidade inteira, você já diminui a mancha criminal, juntando com isso tudo que eu já falei específico de segurança pública. Se você olha as praças... Tá. Oi? Não, eu falei que ali São Francisco está precisando. Não, total, de noite dá medo de andar. Os índices de estupro na cidade são altos. Se você olha a Praça São João, que já foi uma praça viva há décadas atrás, tá largada. Por que você não tem uma ocupação cultural semanal naquela praça? Sabe? Enche loja de pipoqueiro, de economia solidária, de food truck, que seja, de música, de cultura. Assim faremos com outras praças também. A gente quer ter um programa que é o programa Niterói Banca Leitura, que é toda a praça da cidade, ter um cantinho da leitura, uma biblioteca popular para as pessoas pegarem os livros. Então, a cidade, com policiamento... Tem um projeto seu para crescer bibliotecas populares. Isso também. Você tem 5 na cidade. Então, você pega, espalha um policiamento treinado, focando em prevenção pela cidade inteira, não só num determinado lugar, em especial em áreas com mancha criminal mais alta. Coloca a guarda valorizada também, auxiliando no policiamento comunitário. Muda a luz de LED, ocupa a cidade, as praças. A cidade fica viva e, sem dúvida, mais segura. Agora, em relação às pessoas em situação de rua, nós vamos ter o projeto Acolher, que tem como principal medida o município, a prefeita, vai pagar metade do salário para os empregadores que contratarem pessoas em situação de rua. Vai ser bom para os empregadores, vai ser bom para as pessoas que estão vivendo na rua, porque rua não é lugar para ninguém viver, e vai ser bom para a cidade. Hoje, a gente tem uma situação em que apenas 17% das pessoas que estão na rua, em Niterói, estão na rua por uso abusivo de drogas. As outras, mais de 80%, falta dinheiro para passagem, falta emprego, falta moradia. Então, essa política para garantir empregabilidade para a população em situação de rua, eu considero muito importante, porque isso dar dignidade para essas pessoas.
Também vamos ter política de moradia popular e de tarifa social enquanto a tarifa zero não chegar. E para as 17% de pessoas que hoje estão fazendo uso de drogas, a gente precisa fortalecer a rede de atenção psicossocial. Niterói não tem CAPs suficientes, CAPs para álcool e droga, outras drogas, CAPs 24 horas, que são os centros de atenção psicossocial. Niterói só tem um consultório de rua, com uma equipe completamente defasada. A pessoa que está ali usando crack, em algum momento ela vai ter um pico de sobriedade, vai pedir ajuda, porque ela precisa ser cuidada. E sem dúvida tem que ter ali, em focos de lugares onde as pessoas estão usando muita droga, consultórios de rua para acolher essas pessoas, cuidar delas, para ajudá-las a se reinserir na sociedade. Então, eu tenho certeza que com essas medidas, Niterói pode ser uma cidade mais segura e mais cuidada, porque o papel de uma prefeita é cuidar das pessoas. Eu tenho certeza que temos o melhor plano de governo para fazer isso. Thalira, eu quero muito te agradecer, muito, muito mesmo. Te peço desculpas pela instabilidade de sinal no começo. Entrou uma galera muito boa, entrou bastante gente aqui no começo, aí depois foi e voltou. Quero muito te agradecer, tá bom? Muito obrigado, tá bom? E boa sorte. Obrigada. Boa sorte na campanha, tá bom? Tudo de bom para você. Valeu, tchau, tá bom? Se alguma palavra, se você tiver alguma palavra, alguma consideração final. Não, só dizer que essa é uma eleição, é uma escolha entre passado e futuro. De um lado, a gente tem um representante do que, para mim, precisa ser derrotado na política brasileira, que foi contra a vacina, que foi contra políticas de moradia Minha Casa Minha Vida, contra a Bolsa Família. De outro, também alguém que olha para o retrovisor, que vive de passado e que deixou Niterói estagnada, sabe? Tá na hora de Niterói olhar para o futuro com criança na escola, com democracia, com saúde para todo mundo morando de forma digna. Niterói tem dinheiro para isso, eu tenho certeza que a gente vai construir esse futuro junto com os niteroenses, tá? Um abraço para você, obrigada pela conversa. Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Como é que encerra aqui? Foi, gente. Muito obrigado, tá bom? Desculpa a instabilidade de sinal, eu acho que deu tudo certo, né? Pelo tempo apertado, infelizmente não conseguimos fazer todas as perguntas que nós tínhamos em mente, né? Mas a gente vai continuar a série de entrevistas com os candidatos, né? Pelo estado do Rio, por Niterói e pela capital. Essa semana a gente tem o Tarcísio Mota, a gente também está quase fechando com o Marcelo Queiroz, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E na sexta-feira fechamos com o candidato Ciro Garcia, também candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Tá bom? Agradeço muito, 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 muito a vocês que estão aqui, tá bom? Obrigado mesmo pela força, obrigado muito, obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? E um grande abraço a todos. Valeu.